Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade que me foi dada para compartilhar com vocês uma breve devocional nesse precioso projeto Vem Orar. Bom, eu quero falar com você a respeito de um texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23 e até o versículo 31. O tema dessa devocional é a oração que agrada a Deus. Bem, eu quero desafiar você a ler com calma essa pequena passagem aí mesmo na sua Bíblia. Bom, você vai perceber que esse texto expõe a motivação, o fundamento e o propósito da vida de oração dos apóstolos e também de outros irmãos da igreja primitiva. A partir dele, eu quero desafiar você a orar como aqueles irmãos oravam. E eu quero então fazer a seguinte pergunta inicial: o que será que torna aquela ou que tornou aquela oração diferente de muitas orações que são feitas em nossos templos atualmente? Você seria capaz de responder? Bem, no versículo 24 desse texto, nós encontramos então a motivação. Aqueles irmãos, quando oraram, o fizeram porque ouviram ameaças das autoridades locais. Eles oraram impulsionados pela necessidade de fortalecimento e resistência à ameaça, à fé, à propagação do Evangelho, ao exercício do apostolado. Havia o desejo sincero e puro no coração de cada um de testemunhar e de servir ao Senhor. O teólogo e comentarista bíblico Wiersbe explica o seguinte: já não há mais um sentimento de urgência, nem de relevância do reino de Deus, pois muitos cristãos levam uma vida confortável demais para se preocuparem com tudo isso. É interessante trazer à memória o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Santificado seja o teu nome, referindo-se ao Pai. Venha o teu reino. Será que é assim que nós oramos? Mas o segundo aspecto tem a ver com o fundamento, nos versículos 25 e 26. Aqueles irmãos oraram com a palavra de Deus no coração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. Palavra e oração devem sempre estar em sintonia, em harmonia. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Isso está lá em João, capítulo 15, versículo 7. Será que nossas orações estão realmente alinhadas à palavra de Deus? Pela palavra, Deus revela o que quer que façamos. Já pela oração, nós podemos nos colocar à disposição dele, para que o Senhor cumpra em nós e por meio de nós o seu querer. Em Lucas 22, verso 42, o Senhor Jesus Cristo orou da seguinte forma: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Aqueles irmãos oraram confiantes também na soberania de Deus. Veja o versículo 28. Eles acreditavam que até as ocasiões difíceis estavam sob o controle e a presciência do Todo-Poderoso. Isso me lembra Paulo, em Romanos capítulo 8. Paulo disse o seguinte no versículo 28.
estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. E no versículo 31, o apóstolo arremata da seguinte maneira: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, a fé na soberania de Deus não deve anular a nossa responsabilidade. Porém, ela é fundamental para que nós venhamos a nos conformar com os eternos propósitos do Senhor. Agostinho de Hipona disse o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Por último, o propósito daquela oração, registrado nos versículos 29 e 30. Aqueles irmãos não pediram proteção para suas vidas, pediram capacidade para pregar o Evangelho. Não pediram a destruição dos seus opositores, mas pediram que Deus manifestasse o seu poder com curas, sinais e maravilhas. Eles não pediram a exaltação de seus próprios nomes, pediram a glorificação do nome de Jesus. Irmãos, a oração que Deus responde é aquela que visa ao estabelecimento dos seus eternos propósitos. Enquanto estivermos orando alheio à vontade do Todo-Poderoso, não seremos atendidos pelo Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Eu quero encerrar lendo o versículo 31. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que possamos orar como os nossos irmãos.